Muito boa tarde para você ligado no Facebook, no Twitter, no site da Gazeta Esportiva, seja por onde você esteja nos vendo. Começa a partir de agora o nosso querido, maravilhoso diário Gazeta Esportiva, primeira edição. Hoje apresentado por mim, Matheus Videira, e ao meu lado ele, o grande, não no sentido talvez de altura, que não é o que a gente, no sentido né, de altura. mas no sentido de grandeza, de como jornalista, um grande abraço. Tudo bem, Henrico Tudo Liberatori? bem, Matheus? Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Quem for almoçar, um bom apetite. É um prazer estar aqui com você, Matheus. É sempre um prazer e hoje, como claro, segunda-feira, temos para falar de toda a rodada do Campeonato Brasileiro, que será concluída nesta segunda-feira com o jogo entre São Paulo e Chapecoense, que vai ser assunto mais lá para o final do nosso programa. Vamos começar, como já de costume, com a nossa enquete, que nesta segunda-feira é sobre o Peixe. O Peixe agora está dividindo a liderança do Brasileiro com o Palmeiras. Então vamos lá. Com o elenco menos badalado que os rivais, o Santos será campeão brasileiro? Pergunto-lhe, Henrico. Eu acho bastante improvável. Improvável não é impossível. Eu acho bastante improvável. Porque eu acho que falta elenco para o Santos. O time titular é bom, Compete com o Flamengo e Palmeiras. O problema é que o Santos está a uma ou duas lesões de ter um buraco em campo. Então, coisa que o Flamengo não está, o Palmeiras não está. Eu acho que por esse motivo o Santos precisaria contar com a sorte para ser campeão, coisa que o Flamengo e o Palmeiras não tanto. Eu, assim, concordo em partes com você. Acho que tem uma diferença clara, que é a questão do elenco. O Santos hoje não tem um elenco tão extenso quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, é um time que só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. É mesmo? Enquanto os outros clubes, os que competem aí diretamente com o Santos, ainda seguem. O Palmeiras, no caso, segue na Libertadores, o Flamengo também. E no caso do Santos só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, então mesmo com o elenco sendo mais enxuto, isso pode acabar fazendo uma diferença aí a favor do time do Sampaoli, que está jogando muito bem. Então eu já emendo a nossa enquete no assunto do Santos. Vamos lá. Que ontem venceu o Botafogo lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos por 1-0, um golaço do Marinho, né? Golaço do Marinho, Início, golaço. como ele mesmo definiu. Minimício aleatório. Minimício aleatório, que homem maravilhoso o Marinho. Rico, o que você tem a dizer da partida? O Santos que venceu mais uma, jogando bem. Jogando bem. Apesar os dois times aí sofrendo com expulsões, o Santos jogar um período com um a menos por conta da expulsão do Veríssimo. Depois o Gilson também foi expulso do lado do Botafogo. Santos mais uma bela exibição, né? O Botafogo não conseguiu aproveitar o tempo que teve de um jogador a mais e o Santos jogou bem, é importante ressaltar isso. Além dos 3 pontos, o mais importante é que tá jogando bem. E quando tá jogando bem é mais fácil vencer. É mais fácil vencer jogando bem do que jogando mal. Então, aquela história de jogar bem e perder, às vezes dá pra relevar. O Santos tem 4 vitórias seguidas, jogando legal nos 4 jogos. Contra o Botafogo, contou com um golaço do Marinho, né? Tava tendo dificuldade para fazer o gol, mas tá jogando bem, ganhou os 3 pontos e tá na ponta. É isso mesmo, o Santos com os 3 pontos conquistados lá no Rio de Janeiro chegou aos 26. Tá igualzinho ao Palmeiras, que perdeu pro Ceará, será o nosso próximo assunto, mas o Verdão continua na frente pelos critérios de desempate. Queria entrar num tema, Henrico, que o próprio Sampaoli citou ontem na entrevista coletiva, que é a condição do gramado, né? Ontem o gramado do Newton Santos foi bastante criticado. O Sampaoli até falou sobre isso, que o time do Santos deve ter dificuldades, porque não é um caso específico do Newton Santos. Os gramados ruins são quase que uma constante, né? No Brasil, por diversas situações, diversos motivos. Mas ele falou que mesmo assim não vai abdicar do jeito dele de jogar, né? Do jeito já conhecido que o Santos atua, time dominante, time que joga com a posse de bola. Você acha que nesses campos ruins que a gente tem no Brasil, com os gramados que prejudicam o time que queira tocar mais a bola, que é o caso do Santos, isso pode acabar sendo um fator aí negativo para o time brigar também pelo título? Eu acho que pode, né? É um sistema de jogo bastante específico, né? O Santos gosta de ter a bola no pé, gosta de trabalhar a jogada, né? Não ir pro ataque na base do desespero. Isso, eu acho que atrapalha também o próprio Botafogo, né? Porque o Barroca é um cara que... O técnico do Botafogo é um cara que preza pela posse de bola, preza pelo bom jogo. Então isso pode prejudicar o Santos, né? O Filipão não faz questão alguma de jogar bem. O Filipão 1-0 é goleada. O Flamengo também não tem um estilo de jogo bem definido com posse de bola, né? O que der certo, deu certo. Mas o Santos joga com esse estilo de jogo bem definido, bem quadradão, né? Que é sempre de tentar manter a posse de bola e trabalhar bem uma jogada. Tentar protagonizar contra o jogo, exatamente. Como o próprio Sampaoli definiu. E isso pode atrapalhar, né? O gramado irregular atrapalha o passe, pode atrapalhar até uma arrancada, quem sabe. Então, pode atrapalhar. E se tá ruim de Jean, imagina na
terceiras, quartas divisões por aí. Não, a gente, por exemplo, viu na própria Copa América o gramado da Arena do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, que era uma Bastante atrocidade, né? O surrado. próprio Tite reclamou bastante no jogo da seleção brasileira que disputou lá no Rio Grande do Sul. E é uma constante que a gente vem vendo. O Santos que ontem, repetindo, o Santos que fez mais uma boa atuação, uma boa exibição do time comandado pelo Sampaoli, que ontem até mexeu no time novamente, colocou o Veríssimo atuando como lateral direito, deixou o Vitor Ferraz no banco, depois, por ironia do destino, o Vitor Ferraz foi obrigado a entrar no jogo por conta da expulsão do Veríssimo, mas o Santos que continua jogando muito bem, obrigado, e agora, como a gente disse mesmo, com o elenco mais enxuto, sem tantas alternativas, principalmente do meio para frente, né? Onde o time sofre um pouquinho mais. Ontem, por exemplo, não teve o Cueva, que segue liberado pela diretoria por conta do nascimento prematuro da filha dele, né? Então tá acompanhando, ainda não há nenhuma definição sobre quando que o Cueva volta aos treinamentos. Inicialmente, a data estipulada era terça-feira, né? Mas depende tudo da evolução nesse momento, a do prioridade quadro é a família sempre, né? Sim, sempre. Depende, então, do quadro clínico da filha dele. Bom, vamos mudando de assunto, vamos agora para o Palmeiras. Falamos de um líder do campeonato, agora falaremos do outro líder do campeonato, que segue lá na primeira posição da tabela por conta de ter mais gols marcados, um saldo melhor do que o Peixe. Palmeiras, que se o Santos vai muito bem, obrigado, acho que a gente não pode dizer o mesmo do Palmeiras, né, Henrique? Pois é, né? E como é fácil, como é muito rápido mudar o clima do time, né? O Palmeiras até semana passada segue o líder, melhor time do Brasil, e aí 2 derrotas seguidas, uma eliminação e uma derrota pro Ceará em sequência já prejudica completamente o ambiente, joga pipoca no elenco. Crise? Podemos falar em crise já? Crise é uma palavra um pouco pesada, mas a terceira derrota é crise. Não, e o pior, a terceira derrota, né, pra gente deixar aqui bem claro, a terceira possível derrota do Palmeiras é no compromisso que já tem nesta terça-feira contra o Godoy Cruz pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras que, se a fase dentro de campo, o jogo contra o Ceará, como você disse bem, não foi bom, mais uma atuação ruim do time do Felipão, que no primeiro tempo contra o São Paulo, no sábado retrasado, também não foi bem. Fez um segundo tempo, conseguiu até controlar o São Paulo, mereceu o gol de empate, o gol acabou até saindo no lance mais de sorte do que de juízo, né? Mas o Palmeiras, querendo ou não, mereceu minimamente o empate lá contra o Tricolor. Aí depois acabou sendo eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil em mais uma partida que foi muito mal. Contra o Ceará foi novamente muito mal, pouca alternativa. Talvez a gente possa pegar alguém que se salvou, no caso o Dudu. O Palmeiras que optou por entrar, que foi substituído, é algo que até acho que vale a gente comentar, a insistência do Felipão com alguns jogadores, né? Se a gente for pensar, o Dudu não estava fazendo uma partida de toda ruim, o Daverson mais uma vez bastante apagado no jogo, mesmo assim o Felipão insiste com ele, né? Alguma dessas decisões tomadas pelo Felipão tem aí tirado a torcida do sério, né? E o Daverson tá sendo um dos principais alvos da Mancha Verde, que soltou um comunicado, que criticou o Dudu por não aparecer no pênalti, criticou o Daverson por ele ser ruim, criticou o Daverson por ele não ser bom jogador. Não tá rendendo, né? E é difícil acontecer isso, né? Geralmente você critica a falta de vontade, mas não, criticaram o Daverson por ele não jogar bola. Não, se tem uma coisa que... Eu achei esquisito. Se tem uma coisa que, assim, não dá pra criticar é falta de vontade do Daverson. O Daverson tem muita vontade. E assim, a gente também não vê uma falta de vontade do time do Palmeiras em si. A gente vê um time que luta, que batalha, mas é um time sem repertório. Principalmente ofensivo, assim, o estilo do Felipão foi aquilo que você disse no começo do programa, um time que joga pra vencer, não necessariamente convencer, só que agora não tá nem convencendo e muito menos vencendo, que é o mais importante, né? Às vezes eu acho que o Daverson se doa demais em campo, sabia? Às vezes eu acho que ele não tem... Às vezes ele se corre demais. Eu acho que ele corre demais, eu acho que ele não tem a cabeça pra dosar aonde ele tem que dar o gás, aonde ele tem que se poupar. Teve um lance do jogo, foi na linha de fundo, que o Daverson correu mais do que a bola e aí acabou perdendo a bola. E, às vezes eu acho que ele tem que saber dosar um pouco mais onde ele tem que se entregar tanto assim. É um bom jogador, não é ruim, não tá no Palmeiras à toa. Eu acho que as manifestações da torcida de que o Daverson é mau jogador, eu acho que não procedem. O Daverson no começo do ano foi muito bem. Era talvez ali ao lado do próprio Dudu, do Bruno Henrique, jogadores que vinham melhor atuando no Palmeiras. E aí, claro, com a queda de rendimento do time, o Daverson não é aquele cara protagonista, né? Então, assim, quando o time acaba caindo de rendimento, consequentemente ele também não vem apresentando, acaba não apresentando o mesmo futebol. Ele é o jogador de área, jogador que se a bola não chega, no estilo de jogo do Palmeiras, a bola já chega muito pouco pro centroavante.
Só que no momento em que o time vinha bem, a bola chegava e ele concluía, marcava os gols. Agora a bola não chega. E ele não é um cara móvel para trabalhar o jogo e para fazer a bola rodar, né? Mas é um jogador que já foi titular no futebol espanhol, Com então certeza. não é pouca coisa. Então, Com certeza. Lembrando só mais um último detalhe da partida contra o Palmeiras, que teve também a estreia do Ramires, né? Foi escalado no segundo tempo, uma atuação discreta, até porque o time, como um todo, né, não foi bem. E é um jogador que ficou bastante tempo sem jogar partidas oficiais, né, assim, de grande impacto. Ficou um tempinho lá encostado no futebol chinês, atuando até pelo time B. Voltou, recuperou a forma, entrou ontem, mas é algo que a gente tem que esperar um pouquinho mais para fazer uma análise mais completa dele, né? é assim, a gente não sabe nem se ele tá em condições de jogar um jogo inteiro, né? Mas ele... A forma pode não ser a ideal agora, mas a técnica é indiscutível. Não, jogador de seleção brasileira. Um cara com histórico de times grandes, jogou em Chelsea, jogou em Benfica, Sim. um cara extremamente Eu tava qualificado. conversando com o Pedro aqui, o Ramires chega no Brasil pra ser automaticamente o melhor volante do Brasil. Automaticamente. Se ele tiver na forma ideal, automaticamente Você é o melhor acha? volante, eu acho. Eu não acho, por exemplo, eu acho que, assim, auge por auge, acho o Hernanes mais jogador que o Ramires. Ah, não, mas eu não tô contando o Hernandes como como volante, como você um tá meia. pensando num meia mais É. avançado. Tudo... Que o Ramires pode jogar de primeiro volante ali. Então o tudo bem, Hernandes não- então talvez eu até concorde com a sua afirmação. E o Bruno Henrique também é um baita volante, então... O Henrique é um grande jogador. O Palmeiras vai ter 2 volantes de alto nível, ainda mais o Felipe Melo, que também não é mais aquele. O Bruno Que é um Henrique, bom jogador. o Bruno Henrique ele é um grande jogador e ele ainda tem mais o ponto positivo de parecer comigo esteticamente. Acho que isso talvez seja uma acréscimo pra ele São também. bem parecidos, né? Gustavo Lima, Bruno Henrique e Matheus Videira. Acho que esse é um acréscimo, talvez, E pro futebol dele ser bonito. E como o Filipão gosta de um time bem fechado, né? O famoso retranqueiro, ele pode jogar com 3 volantes. Vai matar o Alberto Helena do coração, mas ele pode abrir mão do Lucas Lima, que não tá bem, e começar um jogo com o Felipe Melo, Ramires e Bruno Henrique, sabendo que os 3 têm capacidade no ataque, principalmente o Bruno Henrique e o Ramires. E deixa o Felipe Melo guardando a zaga, se precisar coloca o Zé Rafael, coloca algum meia. Tem Scarpa, tem Tem, pô, até o Scarpa. próprio Lucas Lima, né, que não joga bem há alguns anos, mas querendo ou não, uma alternativa tá lá no elenco para ser E utilizado. já jogou bem, né? Nunca sabe quando que vai voltar. Esse é um ponto. Quando o Lucas Lima voltará a jogar bem? Isso aí. Bom, continuando no Palmeiras pra gente fechar rapidamente, assim que saiu lá do Ceará, após a partida contra o próprio Ceará, o Palmeiras já foi direto pra Argentina, né, onde enfrenta o Godoy Cruz nesta terça-feira. Só que, como desgraça pouco é bobagem, né, o Palmeiras passou um sufoco danado na viagem rumo à Argentina. O avião fretado que levava a delegação do Palmeiras teve que arremeter 2 vezes na tentativa de pouso lá em Mendoza, palco da partida. Por conta disso, pelas más condições climáticas, os ventos muito fortes, o time acabou pousando em Rosário, depois foi para Buenos Aires, onde o Palmeiras está instalado, e apenas nessa segunda-feira, um dia antes da partida, a delegação viaja rumo ao palco da partida, rumo a Mendoza. O próprio Alexandre Matos, né, publicou um vídeo ali nos canais de comunicação do Palmeiras, dando aí mostras do que foi momento de tensão, né? Ele próprio definiu como um filme de terror que eles passaram no avião, um momento bastante complicado, né? Ele falou da turbulência, ele falou que parecia que tinha uma força de cima para baixo nas asas que fazia o avião balançar um pouco. E deve ser desesperador, né? O avião arremeteu 2 vezes. E depois de uma turbulência danada lá no... E sabe lá quantos metros de altura? Meu Deus do É céu. um caso, assim, a gente brinca, assim, desgraça pouco é bobagem, mas poderia ter sido uma tragédia muito Sim, maior. poderia ter sido. Ainda bem, né? O piloto é bom. Tudo ocorreu bem, o time, apesar do susto, a gente tem até relatos de que alguns jogadores vamos só passaram dar mal, vomitaram. Tem gente aqui atrás que não pega avião por nada. Tem gente que trabalha aqui, que foi viajar pra Europa, olha, passou um sufoco, hein, amigo? É brincadeira. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de outro jogaço que aconteceu ontem na Arena de Itaquera. Um jogo, pra mim, surpreendente no aspecto positivo. Não esperava que Corinthians e Flamengo apresentassem futebol tão bom dos dois lados, assim, mais surpreendente ainda do Corinthians, Sim. né? Que ontem foi bem, as duas equipes empataram por 1-1, deram uma freadinha ali na tentativa de subir um pouquinho mais na tabela de classificação, mas em um jogo que
se desenhou bastante empolgante. O que você tem a dizer da partida, Henrico? Eu gostei da partida, foi bem movimentada. O Corinthians propôs o jogo, eu não esperava isso, né? Porque Talvez esse seja o ponto. essa é a grande surpresa. Essa é a grande surpresa. Mais do que o resultado, Sim. mais do que o Flamengo do Jorge Jesus, mais do que o Vitinho titular, e mais do que o Coelar que não dá bote no meio campo. A Porque, maior assim, surpresa não talvez seja a atuação do Não uma Corinthians. crítica necessariamente ao Carille, porque assim, o time dele é armado de outro jeito. Ele não tem o menor interesse em propor o jogo. Ele joga, dança conforme a música. Mas o Corinthians propôs o jogo, né? O VAR acabou decidindo o jogo, mas além do lance, além da tecnologia influenciando o resultado, foi um bom jogo. Quem assistiu o jogo inteiro viu uma grande movimentação. O Wagner Love presente, ainda que ele não. Sim. Eu acho que ele recebeu muitas bolas muito atrás, né? Precisando arrancar em direção ao gol, que eu acho que não é muito a dele. Mas foi um bom jogo, foi um jogo movimentado. O Cássio falhou, uma rara falha do Cássio. A gente não está acostumado a ver um goleiro desse tamanho falhar. Desse tamanho, repetimos não novamente, sim. em questão tanto de altura. Apesar dele ser enorme, que é um goleiraço, possivelmente o melhor em atividade no país. Não é normal um cara desse falhar. Falhou, acontece, né? Segue a vida. E, Henrico, né, como a gente disse, o Corinthians surpreendentemente jogando bem, um time propondo o jogo, utilizando muito bem os jogadores de lado de campo, né? O Cleison aparecendo novamente muito bem. O Gabriel substituindo o Ralf fez uma ótima partida, contendo ali os principais jogadores de meio campo do Flamengo. Você acha, Henrico, que de certa forma a atuação boa do Corinthians ontem aumenta a confiança e dá uma expectativa maior para o próprio torcedor corintiano, pensando já na partida contra o Montevideo Wanderers pela Sul-Americana? Eu acho que sim, eu acho que aumenta um pouco a confiança, até a expectativa de chegar longe, talvez brigar pelo título, pelo que o Corinthians vem apresentando. Eu acho que um grande fator nisso é o Gil. Nossa, o que o Gil joga de bola. É uma brincadeira o que o Gil joga de bola. O Gil é muito bom zagueiro. O Gil seria titular em qualquer time do Brasil. E um adendo, o Manuel, que também vinha muito bem, né? Ontem ele tentou em algumas oportunidades entregar o jogo. Ontem ele tentou, mas não conseguiu, até por causa do Gil, que é o baita zagueiro. Teve um lance, né, do Manuel ali, envolvendo até o Gabigol ali no primeiro tempo, que se não fosse o Cássio ali em dois momentos, defendeu ali, pegou a bola e depois no rebote o Manuel teria entregado a paçoca. Teria entregado a paçoca. Mas é um jogador que vem melhorando, né? Atuando ao lado do Gil, a gente sabe, né? Que a gente, conversando com o pessoal, fala, zagueiro bom ajeita a defesa. Sim. E no caso do Gil é o que parece, né? O Corinthians vem bem mais sólido defensivamente com ele. Sim, o Gil pra mim é a mesma coisa do Ramires. Quando ele chega no Brasil pra ser o melhor zagueiro do país, tranquilamente, porque ele, novamente, não tá em forma, não tava jogando tanto na China. A hora que ele entrar em forma, ele volta, a defesa do Corinthians volta a ser uma das mais perigosas não, mais temidas, né? Perigoso é ataque, a defesa é temida. E do lado do Flamengo, né, o Flamengo que tá em início de trabalho com o Jorge Jesus, são apenas 4 jogos, temos que ponderar. Mas ontem, na minha opinião, eu que sou um grande defensor do Jorge Jesus, assim como da grande maioria dos treinadores portugueses, defende muito a vinda dele pro Brasil, é um treinador de muita história lá no futebol europeu, mas ontem eu achei que foi a pior partida do Flamengo sob o comando dele. A gente tem talvez o ápice que tenha sido a goleada contra o Goiás, no Maracanã, em que o Flamengo dominou e, assim, né, perdão a palavra, deitou, né, Deitou. No Goiás. Foi uma grande exibição. E ontem talvez a pior, porque foi um time que em nenhum momento conseguiu se sobressair diante do Corinthians, né? A gente sabe da dificuldade do Corinthians em propor o jogo contra qualquer adversário. E ontem foi um time que o Corinthians teve liberdade para propor o jogo em cima da defesa do Flamengo, que vinha tendo uma evolução com o Jorge Jesus. Com o Abel tomava muitos gols, era uma defesa completamente exposta. Com o Jorge Jesus melhorou, mas ontem acho que foi um ponto de baixa aí no trabalho do português, né? Mas eu acho que não é muito demérito do Jorge Jesus, acho que é mérito da estratégia do Carille, porque, por exemplo, contra um time que não sabe propor o jogo, por exemplo, como foi contra o CSA, o Corinthians não faz questão de ter a bola, ele sabe que o outro time uma hora vai entregar, outro time uma hora não vai saber o que fazer com a bola. O Flamengo, como é um time que sabe muito bem jogar, como é um time que é muito perigoso com a bola, o Corinthians tenta dominar o meio campo. Conseguiu com 2 volantes de boa marcação, né, no Júnior Urso e no Gabriel, mesmo sem o Ralf. E quando o Flamengo passou, pegou uma defesa muito boa, tirando as quase entregadas do Manuel, que a gente esquece de ter o Fagner, que é o lateral de seleção brasileira também. E o Danilo Avelar, que tá melhorando, né? O Danilo Avelar, se tivesse um prêmio igual na NBA de jogador que mais evoluiu, ele é um candidato. Com certeza. Porque ano passado o corintiano ouvia Avelar, já
Esse ano o Era, Avelar... era motivo de, É. era motivo de sufoco, né? Esse ano o Avelar é um dos grandes laterais esquerdos do país. Mas eu achei que foi mais mérito do Corinthians e do Carille do que demérito do Jorge Jesus, que vai ter que aprender a contornar essas situações, né? Porque em Portugal ele jogava com o Sport, ele estava acostumado a pegar times muito ruins, né? Pegar o Esse é um Tombense, ponto. o Tondela, Tombense é do Brasil. Né? É, Pegar o Tondela. Portimonense. Então, aqui ele vai ter mais jogos de igual para igual. Bom, Henrique, eu acho que é o momento de polemizar. É. Acredito que este tema trará uma certa polêmica para este humilde e querido programa. Ai, ai, ai. Vamos falar sobre VAR, Vamos falar sobre o VAR. que ontem atuou nos 2 lances capitais da partida, tanto na marcação do pênalti sofrido pelo Wagner Love ali no lance com o Berril, convertido pelo Cleison, e depois no lance do gol do Flamengo, em que o impedimento é um negócio maluco, que só com a tecnologia a gente consegue Sim. ver, mas a questão toda é a demora, né? A gente teve 10 minutos praticamente de jogo parado entre intervenções do VAR. E é uma questão que esse final de semana, particularmente, foi tema da entrevista coletiva de praticamente todos os treinadores do futebol Sim. brasileiro. Até no gente Fortaleza viu- e Galo. A gente viu, por exemplo, o Jorge Jesus saindo em defesa do VAR, Carille falando do VAR, Rogério Ceni criticando veementemente o VAR. Sim. E aí? Bom, você gosta do VAR? Cara, eu particularmente tenho algumas ressalvas quanto ao VAR. Sou a favor do VAR, acho que é um mecanismo de auxílio, mas que aqui no Brasil, particularmente, está se tornando uma muleta para a grande maioria dos árbitros, porque qualquer lance, árbitros e bandeiras, qualquer lance, o árbitro tira a responsabilidade dele, Né? marca qualquer coisa e depois vai olhar no VAR, que não é esse um princípio do VAR, isso é algo que tem que ficar bem claro sempre. O princípio do VAR, o lema do VAR, sempre foi interferência mínima, eficiência máxima. Só que no caso do Brasil é interferência máxima Eficiência mínima. e eficiência mínima, porque o jogo fica parado 10 minutos, mexe com o desenvolvimento da partida, que foi sempre um tema abordado por todo mundo que é contra o VAR, e essas pessoas, assim, estão se sobressaindo, porque o que está acontecendo é, qualquer lance para, fica 5, 10 minutos revisando o lance, para uma definição que poderia muito bem ter sido tomada pelo árbitro em condições normais de jogo, né? Eu também concordo com quase tudo. Pra mim, o absurdo é o juiz ir olhar a telinha. Eu acho que o VAR deveria mandar a decisão no ouvido e desautorizar o juiz. Que é um ponto que muita gente critica quanto à revisão do VAR em lances interpretativos. Que é um tema assim que a própria Premier League lá na Inglaterra está discutindo. A próxima temporada europeia será a primeira do campeonato inglês com o recurso do VAR. E eles assim estão meio capciosos e querendo montar até um protocolo próprio, né? Por essa questão de desenvolvimento da partida e de Que lances. talvez seja até o melhor pro futuro do futebol, né? Se o deles é mais certo do que o que está sendo adotado Sim. hoje. E assim, é claro que é algo que inicialmente, né, a Premier League, que é pioneira em diversos aspectos, mais uma vez querendo tomar conta do próprio dela, esqueceu que é feito pela FIFA, entidade máxima, mas é algo que a gente tem que ver como vai se desenvolver, talvez, como você disse, possa até ser uma estratégia para os outros campeonatos adotarem, para a própria FIFA adotar pensando nas próximas competições. Porque é um mecanismo, como a gente disse, benéfico por conta da justiça. Só que, ao mesmo tempo, causa uma polêmica desgraçada. O próprio Jorge Jesus ontem deu uma alternativa que eu acho que talvez seja um ponto a ser analisado, porque a gente tem que lembrar aqui que lances que acabam tendo a revisão do árbitro de vídeo, pega-se a jogada do início, ou seja, se o goleiro bateu o tiro de meta, o time rodou 3 minutos a bola e saiu o gol, ele vai ver se teve algum lance para que pudesse impedir o gol, algo do tipo. Que não mudaria em nada, absolutamente nada. Esse é o ponto. Absolutamente nada. Esse é o ponto. E o Jorge Jesus ontem falou que ele, por exemplo, é a favor de que seja revisado o último ou penúltimo lance apenas, no máximo, antes de tomar uma decisão do VAR. Nesse é um ponto que eu concordo com ele. Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que a marcação, eu acho que devia ter um limite de 1 minuto para revisão. De tempo de ficar Isso. revisando. Se não acertar em 1 minuto, mantém a marcação do campo, segue a vida, depois corrige, mas o andamento do jogo está sendo muito prejudicado. Imagina uma Libertadores assim, na Sul-Americana, o Corinthians e Itaquera. O jogo começou 10 horas da noite. Aí o jogo ficou, o segundo tempo teve 10 até onde minutos você de vai acréscimo chegar e no VAR. concordo plenamente. 10 minutos de acréscimo no VAR, foi pra pênalti, acabou o jogo, o metrô tá fechado.
E aí? assim, é uma consequência que atrapalha o andamento do jogo. Sim. A constante do jogo. Um jogo é para se demorar em condições normais 1h30 entre 2 horas. Com VAR tem jogo que aí vai demorar 3 horas. Porque, assim, se for com Se for alguns prorrogação. árbitros revisando tudo o que acontece, em lances que não seria nem necessário, é um tema a ser bastante discutido ainda. O VAR é algo que, claro, a gente tem que fazer a ressalva que é o primeiro ano de implementação do protocolo aqui no Brasil. Mas, assim, o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, em diversos momentos, é uma vergonha. Não pode pro VAR. acontecer, não Não pode dá, não acontecer. tem como acontecer. Um jogo de futebol não pode ficar parado 10 minutos. É quase o segundo intervalo. É um absurdo ao ponto de, por o horário estar estourando, temos que mudar de assunto. O VAR deveria ser um programa inteiro do VAR. Vamos. Mas antes de a gente falar do último tema, que será o jogo do São Paulo, Henrique, vamos para os comentários no Eu Facebook. só vou falar aqui que o César Vaso acha que o VAR é uma piada. Eu não diria uma piada. Ele acha que o campeonato tá armado também. Eu não diria uma piada, mas... Opiniões polêmicas e contundentes do nosso chama ele pra telespectador. bancada que ele vai contribuir muito. Eu não acho uma piada, mas o VAR tá se tornando uma piada, coitado. Márcio Lima, a arbitragem do Brasil é muito fraca mesmo, como quase tudo no país. Aí mais uma crítica Assino muito embaixo. forte. Agnaldo Bento, Santista. Mas não creio ser campeão. O campeonato já é direcionado a outro já sendo favorecido. Mas estamos com o melhor futebol raiz do Brasil sem retrancas como a do Corinthians. Que mais? Um abraço aqui Atacando pro... o rival, né? Sempre atacando o um rival, comentário sempre natural, bem né? O ataque é o saudável. rival. Aqui um abraço pro Josildo, pro Mateuzinho, pro Fabiano, pro Fábio Aguiar, pro René Paulo Tranquilini. O Mateuzinho mandou oi. Olá, Mateuzinho. Oi. O Lucifran mandou boa tarde. O Claudinei, um abraço pra você. Aguinaldo. Messias, um abraço pra todo mundo que comentou. Pessoal, não vai dar tempo de falar todo mundo, mas um grande abraço fraterno. a todos que Sempre um comentaram. prazer. O pessoal que faz Sim. um programa com a gente, né? Sim, sem vocês não teria Comentam, programa, dão as não teria opiniões. Mateus, não teria Tem eu, os não teria- xingamentos, claro, que a gente sempre entende também, mas não concorda. Mas você pode continuar aí comentando no nosso gazetesportiva.com no Pessoal, Facebook. Diga. Cuidado com o xingamento. Tem criança assistindo o programa, tem criança lendo os comentários. Você não quer que seu filho aprenda um monte de palavrão no Facebook. Então não vamos espalhar Aí uma as palavras de baixo mensagem, calão. uma mensagem de Henrico, conciliador do Gazeta Esportiva, primeira edição. E agora vamos ao último tema do programa, que é a partida que encerra esta rodada do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Chapecoense. As duas equipes entram em campo a partir das 8 horas da noite no estádio do Morumbi. E Henrico, São Paulo deve manter aí o time que enfrentou o Palmeiras no último final de semana, com exceção do Pablo. Pablo que tem uma lesão Justamente na região. ele. Com exceção do Pablo, que talvez vinha sendo o melhor jogador na partida contra o Palmeiras. Ele que sofreu no próprio clássico uma lesão na região ligamentar do tornozelo. Vamos ao tornozelo direito, para deixar aqui bem claro. Então será desfalque tanto nesta partida contra a Chape quanto para os próximos jogos. Seu substituto será o Raniel. Uma boa alternativa, né, Henrico? Eu acho uma boa alternativa, porém, acho que ninguém está à altura do que o Pablo está fazendo no São Paulo hoje. Porque quando o Pablo está em campo nessa temporada, ele é o melhor jogador de São Paulo. E é impressionante como sempre é com ele, né? Pablo é ótimo jogador. A gente estava comentando na sexta-feira, eu e a Marina, que é impressionante como o Pato tá dando azar esse ano. Ele não tem culpa de sofrer uma lesão na região ligamentar do tornozelo direito. Não tem como evitar isso. Depois teve a impossível. questão nas costas, né, ali na reta É. final do Campeonato Paulista, que deixou ele afastado até a parada da Copa América. Sim, é falta de sorte Não mesmo tem de como um evitar jogador isso. que foi Não tem tratamento que evite isso. de um jogador que foi um alto investimento do São Paulo, o maior. Em campo deu retorno. Em campo, quando esteve em campo foi bem, mas a questão é essa, fica muito pouco, né? Por conta dessas lesões. Raniel contratado junto ao Cruzeiro, que estreou justamente no clássico contra o Palmeiras, agora terá uma outra oportunidade, a primeira dele como titular no Tudo jogador pra jogar bem. de uma característica um pouquinho diferente, né, do Pablo, um cara mais móvel, que trabalha mais no jogo. É uma ótima Que pode se alternativa. dar bem com o Alexandre Pato também, que é Também um cara que pode gosta ser e é uma- bom finalizador e que se mexe bastante. Pode ser uma boa dupla de ataque. O São Paulo também, lembrando, além da entrada do Raniel, terá o retorno do Everton, que ficou também um tempão machucado, né? Entre as tantas lesões musculares do Everton, sofreu mais uma, agora já está recuperado e pronto, relacionado para estar à disposição. São Paulo que tem um ponto interessante. São Paulo hoje ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 15 pontos. Caso vença a Chape, vai da 12ª para a 5ª posição. Isso mostra o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que briga aí por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O título hoje ainda é um pouco distante. São Paulo, se vencer, vai a 18 pontos. Os líderes têm 26, uma diferença ainda considerável. Henrico, você quer passar a escalação, provável escalação aí do Tricolor, antes da gente encerrar o programa e dar o resultado da nossa enquete? Eu quero. Vamos lá.
O São Paulo deve jogar contra a Chapecoense com a seguinte escalação: Thiago Volpi no gol, Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê e Hernanes, Antony, Raniel e Alexandre Pato. Então é esse o São Paulo Técnico, na pedra. Técnico Cuca, claro. Esse deve ser o São Paulo que entra em campo nesta noite contra a Chapecoense. E uma ressalva, essa pontuação, né, que sobe da 12ª para a 5ª posição, mostra também como é importante vencer cada jogo. Sim. Que se tropeçar em casa com a Chapecoense, que é sério candidato a rebaixamento, não vai chegar longe. É isso. Acho que você tocou no ponto crucial. Como já está dando o nosso horário, vamos ao tradicional resultado da nossa enquete e ver se o pessoal acredita que o Santos vai ser campeão brasileiro ou se aos poucos o Peixe vai sair da briga. Vamos ao resultado da nossa enquete. Então aí, ó, pessoal, com o elenco menos badalado que os rivais, o Santos será campeão brasileiro? Sim, para 65% das pessoas que votaram na nossa enquete. Achei que fosse até ser mais equilibrado. Não, O mas pessoal isso... confiante no Peixe do Sampa. Sim, o pessoal é engajado. Gostei da torcida do Santos, né? E quem acha que não devia ter votado mais, né? É isso. Cadê os rivais? Isso, alguns companheiros de redação, alguns ex-companheiros já, devem ter votado bastante nessa enquete, estão bastante confiantes Sim. na possibilidade de título do Peixe, que volta a campo apenas no próximo final de semana contra o Avaí na Vila Belmiro. E é com todas essas informações que eu agradeço e vamos para os últimos comentários. Posso encerrar o programa Diga. com um comentário antes Diga. de mandar um abraço pro Francisco Cleison? Vamos lá. Não é que o André Dias possivelmente acertou seu retorno ao Juventus. Não será, mas já que você tocou no ponto, ele tá pra voltar. Informações da Web Rádio Moca. Aqui, eu vou deixar anonimamente, você vai tentar adivinhar quem deu esse comentário. Santos brilhando com o jogo apoiado de Sampaoli, último terço do campo com escalonamento e presença de carrilheiros e trequartista. Abraço, amigos. Bom, esse comentário deve ter sido de um nosso companheiro aqui de trabalho, que ele inventa termos pro futebol e coloca o nome de tatiquês Inventa nada. para O esses tatiquês termos inventados por ele. O pessoal inventa termos em qualquer lugar do mundo. O tatiquês E é uma aí maravilha. ele só que passa esses termos que, sinceramente, Tá chegando aí o não dá nosso pra setorista entender. Bruno Calhau Você do entende um Palmeiras. mesala, você entende um trequartista, eu não entendo. O Ramires seria um bom mesala no Palmeiras, Henrico, hein? pelo amor de Deus, é desse jeito que eu vou, eu vou encerrar este programa, porque eu não aguento falar desse tatiquês, negócio chato. É isso. Então eu quero agradecer a todos que participaram conosco do nosso programa, que mais uma vez estiveram ligados conosco aí durante esses 30 minutos de Gazeta Esportiva, primeira edição. O programa volta amanhã, eu não volto mais. Um grande abraço, Henrico. Muito obrigado a todos pela parceria. Um grande abraço a todos, obrigado e até mais. Até.